Boa noite. A gente vai dar início aqui a mais um podcast aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Agradecer a presença dos doutores Danilo Átila e meu grande amigo Luiz. Queria que vocês se apresentassem, a formação de cada um de vocês. Bom, eu sou o Danilo Átila, né? Minha formação em cirurgia plástica eu fiz no HGG, né? Então, os preceptores, né, os chefes da residência eram o Dr. Roberto Caluf, Dr. Sérgio Augusto. Tem uns 10 anos aí que a gente terminou cirurgia plástica também na estrada. Bom, eu sou o Luiz Neto, gostaria de agradecer o convite aos meus grandes amigos, Dr. Rodolfo e Arthur, meu amigão aqui, Danilão. Bom, eu acabei já tem quase há 20 anos, né, a cirurgia plástica, então já tem um tempinho já também. E eu fiz lá com o saudoso Dr. Cé Leão na Santa Casa de Goiânia. E é uma honra aqui participar para a gente trocar ideia e discutir sobre esses assuntos que são muito importantes aí para a nossa especialidade. Bom, agradecer em nome da sociedade a presença de vocês. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco. E eu sempre falo, grande amigo Luiz, amigo Danilo também. A gente tem o prazer de conviver lá no hospital já há alguns anos, né, no dia a dia ali nos corredores e a gente vive, né, o nosso dia a dia, né, com as dificuldades da nossa especialidade e tudo mais. E eu sempre falo com o Rodolfo, é sempre bom a gente estar próximo de boas pessoas, né? E vocês podem ter certeza que são boas referências. E eu falo, acima de tudo, assim como, né, grandes cirurgiões, que a gente tem o convívio lá, né, no dia a dia, e grandes pessoas, grandes seres humanos, né? Então, muito bom tê-los aqui. E para a gente começar aí o nosso bate-papo de hoje, Danilo, a gente é praticamente da mesma geração em tempo de formação. Né? O Luiz tem uns anos a mais aí na estrada. E aí eu queria saber de vocês aí, em relação à ordem, quem vai começar, fiquem à vontade. O que vocês... Qual que é a maior diferença que vocês têm, assim, no cuidado da paciente, na preparação, no pré-operatório? O que mudou ao longo aí desses 10 anos e ao longo desses 20 anos que mais chama atenção, né? Qual que é o cuidado, qual que é o zelo que vocês vieram mudando? Eu falo tanto pela formação, que o aprendizado ele é constante, a gente não para nunca, né? E também, hoje a gente tem, agora há pouco, conversando sobre as tecnologias, né? Tanta coisa que foi se somando e agregando ao longo desses anos, né? O que mais chama atenção aí nessa condução de preparar a paciente para entrar no centro cirúrgico? Pode começar. Assim, o preparo do paciente ele evoluiu muito, né, nesses últimos anos, né? A gente faz aquele preparo que é comum a toda cirurgia, a todo cirurgião, né? Básico. O básico da cirurgia geral, que a gente aprendeu na cirurgia geral e a gente levou para a cirurgia plástica, né? Que esse acho que todo cirurgião faz e eu acho que é importante, esse é o fundamental, é o alicerce. Na minha prática clínica, né, uma coisa que agregou muito nesses últimos anos no preparo da minha paciente é olhar ela de uma forma mais completa. Então, hoje, uma coisa que a gente tem levado muito em consideração é a questão inflamatória da paciente. Então, isso mudou muito no preparo da minha paciente. Então, hoje a minha paciente, ela passa com a nutricionista e aí a gente faz uma dieta anti-inflamatória e eu vejo que melhorou muito no pós, né? Porque é uma cadeia. É o pré que leva para o intraoperatório e depois para o pós-operatório. Acho que a cadeia tem que estar completa. Então, hoje eu preocupo muito com essa questão inflamatória, a questão de... A gente sabe que a obesidade traz um grau de inflamação para a paciente, então a gente procura e tenta operar a paciente o mais desinflamada possível, e aí isso leva em consideração o que a paciente se alimenta, o que ela come, leva em consideração também uma reposição de aminoácidos que são essenciais aí para a cicatrização. Então, a minha paciente hoje a gente leva isso em consideração e que é o que o pessoal tem chamado de cirurgia plástica funcional, né? Cirurgia plástica funcional. Então, hoje eu coloquei na minha rotina, a paciente passa comigo, ela vai operar, ela vai ser operada, ela passa com o nutricionista, e aí eu acho que fica mais redondo essa questão
do pré-operatório. E aí os exames de rotina que a gente vai fazer, né? Lógico, eu falo sempre para as minhas pacientes, o cirurgião plástico perde todas as bolas divididas, né? E tem que ser assim, né? Acho que a paciente tem que estar muito redonda, muito preparada para a gente ter uma cirurgia plástica de sucesso. Então, o que mudou muito nesses 10 anos foi isso. Então, antes eu acho que era mais esse basicão que a gente fazia, e hoje eu acho que nós demos um passo adiante em relação a esse preparo aí da paciente. Uma outra coisa muito importante que eu acho, mas dá um espaço aí para o Luiz falar, mas assim, uma coisa muito importante que eu acho é a inclusão também de um preparo de fisioterapia respiratória, né? Então, a paciente de cirurgia plástica, ela vai ser submetida, acho que no hospital que a gente opera, 100% das nossas pacientes são associação aí de anestesia peridural e geral, né? Combinada. Combinadas, né? Uhum. Então, a geral traz uma segurança maior no intraoperatório. E a paciente vai ficar numa ventilação mecânica por horas, né? Cirurgias nossas são cirurgias longas, né? Uhum. E às vezes a gente ainda vai mexer em musculatura, que vai alterar essa dinâmica respiratória. Então, também tem feito esse preparo de fisioterapia respiratória, que eu acho que trouxe grandes vantagens aí no pós-operatório para as pacientes. Eu também, é a mesma linha aí do Danilo, né? Dessa evolução que teve com o tempo. Mas a gente começou, acho que a gente começou, da época que eu comecei a cirurgia plástica pra cá, foi mais uma preocupação mais global com o paciente em todos os sentidos, né? E agregar profissionais para ajudar a gente nesse pré-operatório. Então, o cirurgião, né? Tinha aquela pessoa sozinha ali, que você fazia, pedia aquele exame de sangue, urina, uma avaliação cardíaca ali, e o paciente estava bem, você já chegava e operava. Uhum. Aí hoje não, a gente trouxe outros profissionais, parte da psicologia, parte da fisioterapia, da enfermagem, todo mundo contribui um pouquinho ali, e quem sai ganhando sempre é o paciente. Então o pré-operatório mudou muito, né? A gente chega com o paciente muito mais bem preparado atualmente, hoje a gente faz bioimpedância, né? Você olha a gordura visceral do paciente, o paciente com gordura visceral alta não vai ter bom resultado, né? E quem indicou a cirurgia fomos nós. Uhum. Então, quanto mais a gente avaliar, conversar e chegar com o paciente bem preparado no pré-operatório, sempre quem vai ganhar é o paciente, que eu acho que é a nossa maior preocupação. É uma coisa também que eu faço, que eu achei muito interessante, é a parte de preocupar com a parte psicológica, ver como é que o paciente tá, como é que tá dentro da casa dela, se ela, naquele momento que ela vai operar, se tá bom, né? Uhum. Que é um detalhe que muitas vezes faz diferença. Sem dúvida. A gente operava um volume cirúrgico maior, hoje a gente opera menos, então dá pra gente preocupar dessa forma com o paciente, né? Parte da inflamação, né, que o Dani falou, a gente perde vitamina B12. Quanto que a gente pediria isso? Falava para um chefe seu lá e falava, isso aqui, né? Hoje, paciente com vitamina B12 alterada, aumenta a chance de seroma, né? Uhum. E a gente sempre ajusta isso antes. Aí tem a nutricionista que nos auxilia nessa parte. Faz muito bem feito, são profissionais excelentes. Então, essa preocupação global com o paciente, que a gente começou a ter mais, né, cuidado, uma avaliação cardiológica mais bem feita, Doppler de membro inferior, que também é uma coisa que a gente não agregava muito pré-operatório, hoje todo mundo faz, né? Sim. Eu já tive caso de pegar 2 pacientes assintomáticos com um trombo. Se você não tivesse solicitado, tinha virado uma embolia ali na hora da cirurgia. Na hora da né? cirurgia. Esse cuidado com sempre houve, mas hoje a gente preocupa um pouco mais essa parte de profilaxia, peso do paciente, né? Que é uma coisa que eu acho que mudou e melhorou o resultado, diminuiu o risco. Essa preocupação, que é uma discussão que a gente vê aí direto, né? É recente em relação a tempo de cirurgia. Uhum. Você programar melhor a sua cirurgia no pré-operatório, evitar cirurgias enormes, Uhum. né? Então, tudo faz parte desse pré-operatório hoje que a gente acho que melhorou muito, nós estamos muito melhor do que era alguns anos atrás. Não que fazíamos de forma inadequada, mas mudou, né? Bem, Hoje a gente sabe que isso é melhor para o paciente, que eu acho que como eu falei, eu acho que é o mais importante. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Além daqueles exames básicos, né? Hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, TSH, T4 livre, o que vocês acrescentaram no pré-operatório de vocês? Você falou de paciente inflamado. Que marcador que você solicita, que você pede para toda a cirurgia que você vai fazer? Eu peço sempre ferro, ferritina, Uhum. né? Ferritina aumentada é marcador inflamatório, então a ferritina aumentada a gente tem que tentar diminuir.
Então eu peço sempre. A bioimpedância é fundamental. Luiz falou há pouco. O aham. Luiz falou, né? Então, às vezes a gente preocupa muito com o peso, né? Uhum. Mas assim, a composição corporal talvez seja mais Uhum. Mais importante. importante. A gente do sabe que- que o MC é um critério, não é Ele fidedigno. não A é bioimpedância fidedigno, é né? bem A melhor. bioimpedância é bem melhor. Eu falo Uhum. assim, se você não tem nada, você faz o IMC, Sim. né? Mas você tendo A bioimpedância. a bioimpedância, tendo acesso à bioimpedância, hoje, assim, acho que 100% da gente tem, né? Consegue fazer, ficou Uhum. mais popularizado. Então, a bioimpedância para todo mundo. A gordura visceral tem que estar abaixo de 10, né? O ideal é que ela esteja abaixo de 10. É lógico que a gente abre algumas exceções, assim, Uhum. não tem como na prática, Sim. na prática da gente, mas assim, Existe o mundo real e o mu- ideal, né? E o ideal, mas assim, uma bioimpedância abaixo de 12 Uhum. é assim, para ter bom resultado, porque também se você faz com uma gordura visceral muito alta, além da sabe. questão inflamatória, da questão de aumento de risco, que a gente sabe que vai aumentar o risco, Você sabe nós que temos a seu, questão de resultado também, seu né? resultado, seu Então, pós-operatório não vai ser resultado- bom. O pós-operatório não vai ser bom. Então, são esses os marcadores que eu peço de rotina, né? Além do TSH, de Uhum. todos esses, né? Então, ferro, ferritina, vitamina B12, eu acho que é fundamental também da gente pedir, né? Para a gente poder avaliar aí essa questão inflamatória e essa questão nutricional, né? Porque também com essa questão do uso do Monjaro, né? Então, você tem uma depressão da paciente, muitas das pacientes perdem 20, 30 quilos, mas Deficiência de proteína. mas deficiência de enorme. proteína enorme, Uhum. tem uma sarcopenia, né? Uhum. Então, é importante você fazer essa avaliação antes para você garantir. Eu falo muito, uma coisa que eu estimulo demais minhas pacientes, a gente gosta de academia, mas não é só por isso, Uhum. é a musculação, né? Então, ganho de massa magra, tá comprovado que você tem mais massa magra, você sobrevive melhor se colocar um paciente, eu uso até um caso extremo, falo, se você está na UTI, se você tem mais massa magra, é comprovado que você tem uma chance de sobreviver maior do que um paciente que não tem, porque você tem certeza. reserva funcional ali. Então, Uhum. musculatura, você precisa estimular isso antes nas pacientes, então, sempre estimulo a atividade física. É lógico que isso é algo que às vezes você não consegue para a sua cirurgia, né? Sim. O paciente às vezes quer operar daqui 2, 3 meses, né? E além dessa questão, a questão respiratória, quando você faz atividade física, vai melhorar, né? Então, seria esses os marcadores aí que eu peço. Eu acho que, além desses marcadores, assim, vitamina B12, eu comecei a ver muita diferença quando você ajusta essa, Uhum. né? Que Uhum. vem junto com a homocisteína, aquela Homocisteína. proteína. Aumenta alterada, a homocisteína está alterada, o paciente vai estar inflamado, Uhum. aumenta a chance de complicação, deiscência, seroma. A gente reduziu muito essas taxas, né? Vitamina D. Vitamina D altera um pouco ali a cicatrização, com uma. E Um geralmente exemplo tá que a gente abaixo de quase pedia. todo mundo, né? Isso, tá abaixo de quase todo mundo. Eletroforese de proteínas, né? Mas eu acho que o mais importante também, hoje a gente pediu para o paciente entender que ele tem que participar da cirurgia. Se ele está inflamado, ele não vai ter bom resultado, vai ter mais complicação. Então, nós vamos tratar antes, né? Vamos fazer esse trabalho funcional no pré-operatório, o paciente perder peso, diminuir gordura visceral, principalmente através da musculação. A musculação queima muito gordura visceral, apesar que as pessoas podem estar lá no exercício aeróbico, gordura visceral está lá presente. Ela aumenta, né, o trabalho de força muscular, diminui gordura visceral. Então, o paciente vai estar menos inflamado, vai estar mais saudável, parte psicológica vai estar melhor, porque está praticando exercício físico, ela participou daquele processo ali, normalmente ela vai manter aquilo no pós-operatório. Porque se ela muda esse hábito de vida, aí você consegue controlar. Lógico que tem coisas que você não controla só com melhora de hábito de vida, né? Uhum. Assim, você pega lá a vitamina B12 muito alta, e tem outras, né, doenças relacionadas a isso, aí tem que ser avaliado pelo hematologista, tem que ser pesquisado. Mas normalmente não é o caso, é por causa né, de falta de melhora alimentar, tudo. Mas quando a gente estimula o paciente, pós-operatório sempre fica bom, né? E hoje é comum, principalmente com essas canetas emagrecedoras aí, e a gente vê que essa última, o paciente perde menos massa magra. Uma anterior, você já solicitava, ela emagrecia perdendo massa magra. Luiz, só para entender, você está comprando o Ozempic com o Monjaro? Isso. O Monjaro, ele perde menos massa magra, o Ozempic era mais. Então, ela está usando a caneta emagrecedora, a pessoa está perdendo peso, ela está se preocupando no pré-operatório. Você já pede os exames novamente, já vai estar mais
já tá mais controlado aqueles exames ali, aqueles níveis, né? A depressão é menor. Vai estar melhor, ela vai operar melhor. Claro. E você tem que entender isso. Então, esse preparo pré-operatório, nossa, eu acho que a gente conversar com o paciente, ele entender isso, eu acho que mudou. E é importante, eu sempre comento no consultório, né, com os pacientes, é fundamental o paciente entender isso, que é um compartilhamento de responsabilidade. Isso. Né? Nós temos a nossa parcela de responsabilidade, né, em preparar o paciente e, como se diz, fazer a cirurgia da melhor maneira possível, planejar o procedimento da melhor maneira possível. Mas o paciente, ela tem que entender que ela faz parte do processo, Sim, né? a parte Terciarizar a principal, né? responsabilidade, né? Como se diz, seria muito fácil, né? Mas E isso tá normalmente longe somos nós disso, que né? temos que fazer, né? Essa orientação, Sim. então, de perder tempo com aquilo ali. Acho que principalmente quem está começando ou já está, entender que nós somos os responsáveis de levar o nosso paciente para um lugar bom, de direção. Nossa, você falou uma coisa que é bem verdade. Hoje a gente opera menos, mas o paciente mais bem preparado. Bem preparado. Né? Acho que o objetivo é Que isso. é Você o quer, objetivo, e você né? quer entregar um resultado melhor e a paciente entender que o resultado dela não vai acabar na cirurgia, vai continuar. Eu sempre falo que a cirurgia é só tem que ser um ponto de viragem. Né? Para quem não malhava antes, malha. Você vai manter e vai até melhorar o resultado que você teve com a cirurgia. Né? E com essa preocupação, acho que a gente coloca a nossa especialidade no lugar que ela tem que estar, né? Que é de alta qualidade, respeito com o paciente. Cirurgia plástica é uma especialidade maravilhosa, teve uma época que se perdeu um pouco nisso aí, né? Agora as pessoas estão entendendo mais e a gente falar sobre isso sempre é muito importante também, da importância do paciente no processo. Acho que O paciente chega mais educado hoje, né? sim. O paciente ele tem mais informação, então ele chega mais educado. Com a rede social, você consegue falar para um número maior de pessoas e você coloca ali o que você acredita, né? Então, quando você vai falando, essa paciente que chega ali, ela acredita naquilo que você também acredita. Então, eu acho que é mais fácil. É lógico, chega algumas mais perdidinhas, né? Mas, assim, no geral, as pacientes chegam de uma forma, hoje, melhor preparadas, né? Sim. Essa questão de número de cirurgia, eu falo assim, é muito fase de vida, né? Quando a gente é mais novo, a gente quer número, né? Número, né? Quantidade, né? Quantidade. E depois vira né? qualidade, Depois vira né? qualidade. Eu acho que é natural, porque hoje até, assim, eu acho que é importante você ter esse reconhecimento e entender a fase de vida. Sim. E que a qualidade é talvez mais importante do que a quantidade. Sem né? dúvida. E a gente pegando aí essa evolução, eu falo da nossa especialidade, da cirurgia plástica, todos nós passamos por isso. Ao meu ver, a cirurgia plástica ela deu uma virada de uns 5, 6 anos para cá. Pós-pandemia, né? Isso. Eu acho que de lá para cá realmente deu 2022. mudou muito. 21 para 22. E aí é uma série de fatores, é um combo, né? O marketing, que a paciente chega mais informada, a gente também consegue passar essa informação adiante, né? Da nossa parte, eu falo em relação aos procedimentos, o quanto que evoluiu, né? Em técnicas, tecnologia. Tá aí, Google informa os pacientes tudo. Então, Dr. Google. então foi uma evolução Famoso muito Dr. Google. grande, né? Uma evolução. E a Chat gente GPT, tem que se atualizar, Chat né? GPT. O chat GPT hoje exige a gente estar sempre atualizado. Né? A paciente chega com informação e Você tem que... E ela te põe contra a parede. Põe contra a parede ali para testar, para ver se você está atualizado, se você, né, os aparelhos novos, uma tecnologia nova e assim por diante. Então, assim, a cirurgia plástica, essa evolução, né, tá exigindo da gente, e outra coisa, né, a gente está em Goiânia, um centro de referência, né, e todos nós temos que entregar o melhor resultado possível. Isso vai exigindo e vai evoluindo. É o lado bom da nossa, dessa exigência do mercado, né? Sim. Eu falo, é tudo encadeado, né? Assim, o pré-operatório, as tecnologias do intraoperatório. Estava conversando com o Luiz agora, né? No intraoperatório da lipo ultrassônica, né? Hoje eu não consigo fazer uma lipo mais sem a lipo ultrassônica. Você diminui o sangramento, o paciente acorda melhor. Pós-operatório mais tranquilo, assim, menos transfusão sanguínea, né? Por conta da lipo. E a paciente fica bem, né? Fica bem. Ela tem um pós-operatório mais redondo. A paciente faz uma cirurgia, ela alta... Você tem usado de rotina em todos os seus casos? Eu tenho usado hoje de rotina em todos os meus casos, Rodolfo. Porque eu acho que traz vantagem. É lógico que numa lipo primária, né, Luiz? Você vai ter um sangramento menor,
de qualquer forma. Uhum, Sim. Né? Em lipo secundária, essa semana que passou, eu fiz uma lipo secundária, assim, sem sangramento. Falei pro meu anestesista, falei, quando que eu ia fazer uma lipo secundária com a qualidade dessa de gordura? Além de ser bem mais suave. pra quem Além tá de ser fazendo. bem mais suave, porque você emulsifica a gordura, Sim. né? Então a gordura Sim. fica com menos trave, você lipa com muito mais suavidade, com muito menos esforço, eu acho. Então, assim, aumentou um pouco o tempo cirúrgico, mas até o anestesista que fica comigo, ele fala que vale a pena esse aumento do centro cirúrgico, porque a paciente acorda diferente. Então, Sim. quando o anestesista fala que vale a pena você aumentar um pouquinho o tempo cirúrgico, que realmente vale a pena, né? Uhum. Então, é tudo linkado, né? O pré-operatório, o intraoperatório, as modificações que a gente fez no intraoperatório para ter um pós-operatório melhor, né? Então, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né, Eles têm Luiz? os cuidados básicos, né? Que eu acho que são os principais que a gente tem que ter sempre. Menor tempo cirúrgico, evitar grandes traumas, avaliar bem o paciente. Como ele estava falando também, sala mais quente, né? Sala que mais tem quente. sala gelada, de é um hipotermia, veneno. pra controle paciente. de hipotermia. Manta térmica, né? Manta térmica de térmica, rotina. rotina, Hoje, prevenção, manta térmica de rotina. trombose, tudo aquilo coisa que a gente sabe. E essas tecnologias, o ultrassônica, ali ultrassônica, né? Que você citou aí, é maravilhoso, né? Veio e trouxe menos cansativo pra gente, menos sangramento, o paciente acorda melhor, pós-operatório mais leve. Mais leve. Assim, isso eu achei também fantástico, a gente também usa em todos os casos. Infiltradores mais modernos, se desinfiltra de forma mais adequada, camadas corretas, sangra menos, até independente do ultrassom. Né? Se ele filtrou bem ali, que não é que o infiltrador que a gente usava na mão antigamente é totalmente diferente do de hoje. Uhum. Então, essa tecnologia também trouxe melhor ali, mais conforto e mais segurança para o paciente. Isso aí é muito importante. Muito importante. E tem muita gente que não está usando ainda e não conhece, a gente fala do aparelho, mas acho que é falta de contato com ele. Nessas tecnologias também, acho que elas foram jogadas no mercado sem treinamento. Muito pouco treinamento. Então, teve muita queimadura. A pessoa ficava ali lipo secundária, passando no aparelho o ultrassom sem parar, ele vai machucar a pele, né? Já tá com o tecido ali fibrosado, pouco irrigado. Então, assim, aí teve agora, depois desse lançamento, agora todo mundo já tem mais treinamento, você quase não vê falar mais Não de vê problema, mais falar mais. né? É a curva de aprendizado, né? Realmente, assim, a gente não tem ouvido mais falar. Assim, eu acho que muito passa pelo treinamento. Porque todo mundo hoje, até para manusear uma tecnologia, você não vai manusear sem fazer um curso, sem aprender. Sem aprender. Né? Não tem como. Né? Quem tem um pouco de juízo, vamos dizer assim, o cara não vai botar a mão numa coisa. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Isso mesmo. Não adianta. E a técnica melhorou também, né? Com certeza. Porque também tinha quemadura de lipo sem tecnologia. Tinha também. Né, Luiz? Assim, quem vai lipar muito superficial, vai ficar cutucando pele ali, Com né? certeza. Você vai... Tem... Mas o que eu falei é porque era falta de treinamento do aparelho. Era falta de treinamento do aparelho. Quando lançou o Vibrolipo. Também, né? Sim. Também, Você não tinha contato né? com aquilo ali. Sim. Um monte de buraco também, as depressões, né? irregularidade. Uma das coisas que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a lipo ultrassônica, porque é aquilo, assim, um dos parâmetros é parar de lipar e começou a sangrar, né? Agora o negócio não sangra. Aí você não pode empolgar demais também, né? Sim. Mas Falando lá, vocês dois tocaram num ponto que eu quero saber de vocês. Tempo operatório. O que vocês têm algum critério? Vou fazer uma cirurgia dupla, vou fazer uma cirurgia tripla. O que vocês avaliam assim na questão do tempo operatório? Eu opero, você vai lá, examinou sua paciente, essa paciente aqui vai. O que é um. Eu sei que, lógico que tempo operatório isoladamente não quer dizer. A gente sabe que não é tudo. Não é tudo. Mas o que você avalia? Bom, não adianta. Vocês me conhecem, eu faço muita cirurgia combinada, né? A gente também. É, eu tô perguntando todo mundo. Né? Danilo, eu vou além. É raro. Hoje a demanda é muito mais cirurgia combinada. Combinado. Eu acho que todo Né? mundo. Para quem cirurgia faz contorno simples, corporal, né, que é o nosso caso aqui, que a gente... Cirurgia a maioria é mais das difícil. cirurgias das é contorno cirurgias, corporal, né? ela é combinada. Então, eu faço muita cirurgia combinada. O que eu falo para minha paciente? Eu analiso individualmente. Porque quando você vai fazer uma cirurgia combinada, não dá para falar assim, não, eu faço cirurgia combinada, todo mundo que chega aqui, eu vou operar. Perfeito. Né? Você vai fazer uma cirurgia combinada com a mama gigante, uma mama redutora gigante, uma lipo grande, um abdômen grande. Essa paciente não dá para fazer, né? Por que eu faço? Assim, minha forma de pensar, eu inspiro muito no Luiz, se a gente tiver equivocado, você me corrige, Luiz. Mas assim, o que eu penso?
que às vezes, assim, a gente fala assim, tem pessoas que não fazem por definição. Fala, não faço, né? Eu não vejo e penso que talvez o trauma que eu vou submeter uma paciente de uma cirurgia combinada, uma paciente que é uma mama menor, uma lipo menor, um abdômen menor, será que ele é tão maior do que uma paciente que às vezes a gente vai ter que lipar aí 6 litros, tirar 2 quilos, 2,5 kg de retalho abdominal? Será que esse trauma é tão menor? Então, essa paciente eu faço, aí aquela paciente que é mais magrinha, que a mama é menor, a lipo é menor, eu vou deixar de fazer? Então, eu acho assim, na minha concepção e o que eu faço no meu consultório, não são todas as pacientes que eu faço, né? Mas as pacientes que eu consigo fazer, eu faço, né? As pacientes que eu consigo fazer, eu faço. Acho que as pacientes que o benefício é maior do que o risco, eu acho que vale a pena. Mas são esses casos. Acho que tem que escolher muito bem a paciente para fazer a cirurgia combinada. Que eu falo fazer tudo, fazer mama, lipo e abdômen, né? Então tem que escolher muito bem essa paciente, né? Assim, a gente tenta não passar do tempo cirúrgico 6 horas e meia de tempo cirúrgico, né? A gente sabe que o ideal é dentro desse tempo, né? O tempo não é tudo, porque assim, quando você submete uma paciente a um abdômen, lipo e mama, a área também é maior, Com certeza. o trauma é maior, a resposta inflamatória ela é maior, né? Então, não é tudo, não é tudo, mas pensando em tempo seria isso. Eu já acho que esse é muito polêmico, esse tema. Porque assim. Eu levantei pela polêmica mesmo. Isso. Esse é muito bom. Ouvi um cara experiente aqui, ó. E ele tá no auge, né? Tá tem, aí. né, como eu falei, já tem 20 anos, né? Então, muitos Você casos aí. passou por bastante coisa. Só tive 2 casos de embolia. As 2, mama, mastopexia pequena. Casos, cirurgias combinadas, lipo, mama e abdômen, nunca tive. Não é que não vai ter, né? Claro. Assim, mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Como o preparo que a gente tá falando, que a gente faz melhor, paciente acima do peso, eu mesmo já não opero mais, né? Tento colocar um parâmetro, sei que isso não é o mais adequado, de 6 horas, para eu indicar. Cirurgias nossas ficaram mais complexas, pacientes mais exigentes. Então, os resultados têm que ficar melhores. Então, a gente fica mais tempo com o paciente na sala de cirurgia para oferecer mais resultados. Não dá pra gente melhor. acrescentar muita coisa. Né? Sim. Técnica de mama ficou um pouco mais complexa. Então, assim, quando o paciente está dentro dessas 6 horas aí, eu vejo que aí cada cirurgião tem o seu tempo cirúrgico também, que é uma coisa individual. E sabe daquele tempo, até onde você pode chegar ali. A lipoaspiração grande, com abdominoplastia grande, mama grande, não indico mais. Né? E isso faz a gente perder paciente com consultório. Mas Deixar, tem que seguir a linha ali. Deixar de operar. Deixar de operar, mas assim, você tá fazendo o que é correto. Já tive casos. Às vezes ela procura alguém para falar um sim. Né? Que eu achei que era grande. Operou em outra cidade no interior, o paciente faleceu. Não sei qual foi o motivo, mas eu vi que era um exagero. A mama enorme, lipoaspiração enorme, abdômen. O colega foi e operou o paciente. Então, assim, é um bom senso. Todo cirurgião é uma pessoa bem formada, tem orientação na mão. Né? Acho que esse preparo que a gente estava no nosso começo da nossa conversa, a gente paciente bem preparado, dentro do peso adequado. Né? Cirurgias não complexas, dá para você fazer 3 procedimentos na paciente. Né? Hoje tem muito mini abdômen, que mudou um pouco isso. Aí hoje tem tecnologia de retração de pele, lipo ultrassônica, isso tudo vai agregando tempo. Outra coisa que eu tive, que foi interessante. O paciente fez lipoaspiração, tecnologia de retração. Na época era o ergoplasma. Ela teve uma hiponatremia severa, quase morreu. Pós-operatório. Assim, lipo pequena. Não foi uma cirurgia grande. Então, assim, um caso gravíssimo, que teve que fazer aquela reposição na UTI, de sódio, de forma ali, escalonada. Para não ter, né, lesão neurológica. Então, assim, todas que eu me lembrar aqui, vai ser cirurgias foram cirurgias menores. Né? Então, com o tempo, a gente tem uma estatística aí relacionada a isso. Então, acho que tempo é um bom parâmetro, mas não é o correto, né? Trauma cirúrgico, mama grande, abdômen grande, isso acho que é uma forma muito boa da gente direcionar isso, né? E paciente mal preparado. Gordura visceral alta, né? O paciente não está entendendo.
você pega você fica em dúvida ali, você pediu um eletroforese de proteínas ali, tem talassemia, não tem, eu tenho uma coisa, não opere. Uhum. Então, esses cuidados acho que são os básicos de qualquer profissional médico ou cirurgião e evitar exagero. Você viu ali, né, dentro que você conhece, é exagero, não faça. O bom senso, ele... Bom senso é o rei. Bom é o rei, senso né? é o rei. É que nem você comentou, né, Danilo? Associar uma mama grande, uma lipo grande, um abdômen Um abdômen grande, grande, você tá pedindo, né? Pra Eu ter um falo isso para problema, né? paciente, né? Às vezes o paciente fala, minha amiga fez e eu quero fazer também. Cada caso tem que ser avaliado de forma extremamente individualizada, né? Isso E mesmo. hoje as técnicas estão mais, né, apuradas, as tecnologias, então tudo isso, uma lipo de definição, uma mama com as técnicas hoje que a gente tem, então assim, tudo isso agregou tempo, então a gente realmente tem que ter um bom senso e fazer um bom planejamento, né? A gente planejando certo, fazendo como deve ser, né? A tendência é que dê tudo certo lá na frente. Planejou errado, é muito difícil terminar bem, terminar bem, certo. é. A Né? gente fala, paciente, risco operatório de cirurgia plástica é baixo, né? O paciente Sim. saudável, rígido, Sim. né? E tem que manter ele baixo, Sim. com cuidado. Você minimiza risco e aumenta a segurança. E aumenta a É, segurança. Com aumenta certeza, a que é o que todo mundo que é o quer. que todo Você mundo quer quer. entregar resultado bom, paciente com o menor trauma possível, paciente feliz, cirurgião tá feliz. Que ele fica feliz com a Mas- indicação dele, do paciente. Sim. Né? Mas E o, quando você escuta, só um minutinho, Danilão, e quando você explica esse paciente com paciência, Uhum. Isso. outra coisa muito importante é ter alguém junto com o paciente, para escutar. Né? Muitas vezes ela fala que escutou ali, mas não adiantou nada, mas está um esposo, uma mãe, Sim. né? Um namorado, alguém que Alguém acompanhando. acompanhando ali, né? A Uhum. pessoa entende Uhum, quando você explica. com Não, eu só vou certeza. fazer se for tudo junto. Uhum. Bom, o risco aumentou. Isso. Alguém tá com ela e vai falar, não, então não vamos fazer. Sim. Isso. Eu ia complementar isso. Falar assim, hoje a paciente entende, assim, não sei se é porque eu faço, então quando eu falo que não dá pra fazer, Ela respeita. ela Ela respeita. entende. Ela entende. Normalmente ela entende. Porque é inegociável. Não, eu não. Sim. Com É certeza. inegociável. Porque problema a gente vai ter numa prótese de mama. Sim. É o que o Luiz falou. Numa lipo pequena você Pequeno. pode ter um problema. Numa mama, numa prótese de mama você pode ter problema. Você pode ter uma embolia numa prótese de mama. Sua paz é inegociável. Eu concordo. Mas a sua paz é negociável. É Você negociável. vai colocar sua cabeça no travesseiro e falar, não, eu Isso. fiz tudo certinho, Isso. né? Fiz o que E deveria ser o que feito. deveria ser feito. Exatamente. E pronto. Exatamente. Né? Então, e é inegociável. O risco, você vai colocar a paciente em risco. Se você, falo muito isso, falo assim, eu não operaria minha esposa, não operaria minha irmã, não operaria minha Perfeito. tia, eu vou te operar. Pra quê? Perfeito. Por que que eu vou te usei operar? esse exemplo também no Né? consultório. Eu não vou te operar. Então, nesse ser usado, caso, né? Tem a que ser. paciente entende, né? Uhum. Algumas que não entendem, mas essa paciente é nossa. Essa paciente que não entende, fala assim, não, eu quero operar, e às vezes vai achar alguém que tem um pouquinho menos de juízo, e às vezes vai dar certo, e às vezes vai dar errado, vai saber, É né? verdade. Mas assim, paciente, quando eu falo para os meninos que estão, agora eu já vou falar os meninos que estão começando, né, Luiz? Mas quando os meninos estão começando e às vezes vão me ajudar, eu falo sempre assim, paciente no final do dia, ela quer voltar para casa bem, Isso. né? De preferência muito bonita. Mas se você tiver que escolher, você escolhe ficar bem. Né? Claro. Na nossa especialidade é isso. Então a gente não pode perder esse norte. O paciente quer Isso. voltar para casa bem. E eu falo, no início de carreira, às vezes a gente tem um receio, eu falo, os meninos que estão começando, Uma dificuldade de falar não, né? Mas quando a gente aprende a falar esse não, o paciente respeita e ela entende que você está falando aquele não pro bem dela. Mas, Né? mas eu acho que isso mudou com a nossa geração, a geração do Luiz, que é o exemplo. Porque quando o mais velho fala sim, fica difícil para o mais novo falar não. Né? Quando o cara que você olha e se admira, a paciente quer operar com aquele cara e fala sempre sim, é mais difícil. E eu acho que isso mudou muito, essa preocupação mudou de quando a gente começou a operar para hoje. Eu vejo que a nossa geração, pegou um exemplo aí da geração do Luiz também, teve essa mudança. Então a gente não fala quando um cara que é um baluarte ali, um cara que vai falando sim, meio que obriga a gente a falar assim. E a gente tem esse receio de falar não no início da vida, né? É difícil falar não. É difícil falar não para uma paciente. É ruim porque você tá treinado a falar sim, né? Você quer agradar, você quer resolver, você quer melhorar. Às né? vezes E tem aí, o receio Danilo? de perder a paciente. Às vezes aquela eu vontade de a operar. vontade de E eu operar. ia tocar nesse ponto né? agora. A A gente vontade de termina a operar. residência, tá doido pra operar. É o que você tocou Mostrar. agora mais na E quantidade. precisando, né? Precisando. Né? E a gente não delega indicação.
A responsabilidade é É quem nossa, indicou, né? essa é nossa, É, sempre. Com Sempre. A certeza. gente não delega isso pro paciente. Né? É. Aí que entra muito problema depois. O que você conversou ali, aconteceu depois, foi culpa sua. Sim. No sentido de que você que indicou. Sim. Sim. Né? E você detém E o o paciente- conhecimento, né, Luiz? Você que detém. Você detém o conhecimento. A paciente, eu me responsabilizo. Ela tem todos os parâmetros para analisar isso friamente, né? Racionalmente. Eu acho que o importante que você falou é ter paz. Assim, ó, quando você fala, explica para o paciente, eu costumo falar assim, ó, o paciente é igual ao filho. Você vai falar não pro seu filho? Vai. Tem que falar não. Tem que falar. Não. Quando Sim. precisa falar não, você vai falar não, não posso fazer isso. Não dá para fazer. né? Se ela entender que não é para fazer, perfeito. Agora, às vezes ela vira as costas e vai procurar outro cirurgião, você fala assim, vai com Deus. E você usou esse exemplo, eu já, Sim. e tem a rede social no meio de tudo isso. Tem. Né? Quando você fala não pro seu filho, ele vai ver na rede social outra coisa ali, e fica aquele choque, né? De opiniões ali. Só que quem tem que mandar é o pai, Exato. ou a mãe. Né? Alguém dá a última E palavra. o nosso é a mesma coisa, né? Porque você escuta tanta coisa, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim. Muita bobagem. Não sei se qual que é mais, né? É a nossa especialidade, mas a pessoa já chega com opinião formada ali muitas vezes, que era uma coisa que não existia. O paciente respeitava mais a opinião do profissional que ela procurava. Com certeza. Hoje ela escuta muito ali o outro, porque eu escutei um outro falando, a opinião dele era diferente, né? Uhum. Sobre o mesmo assunto, mas completamente oposto. Isso pode acontecer, logicamente, né? Ninguém é dono da verdade, mas não é uma ciência que domina tudo isso. Aí tinha que ser mais fiel a ela, né? E pensar mais no paciente e menos em marketing. Só que a pessoa que está falando ali, cada cabeça é uma sentença. Mas cabe a gente até a doutrinar o paciente na hora ali, que é o paciente seu. Você tem que perder tempo naquilo ali. Né? Sim. E esse tempo ali, ele é valioso para o paciente. Se acontece um dúvida. problema, não é com o médico vai para casa dele e vai embora. Sim. É com o paciente. O TI, né? Exato. Essa responsabilidade nossa é enorme. E tem que ser assim. Sim. Né? Que é uma coisa, acho que básica para qualquer tipo de médico. Então, a rede social interferiu nisso, muitas vezes positivamente, porque a gente falando muita coisa correta aí, que a pessoa já sabe, né? Principalmente essa parte de preocupação, de Orientação mesmo, né? Lu? Orientar mesmo, né? O que que pode, o que que não essa pode. parte Eu acho que o funcional. maior papel da rede social, eu tento falar, é orientar. É. Orientar. né? Educacional. Sim. Mas também tem muita besteira e normalmente é normal do ser humano quando você lembra pro lado mais simples, mais fácil. Não é fácil. Eu quero fazer tudo, eu vou escutar um cara ali que faz tudo. Eu vou encontrar. Independente- Eu vou procurar até achar um, né? E normalmente ele tá Concorda falando de uma comigo, pessoa né? que não tem nada a ver com ela, normalmente. Esse pessoal acima do peso. Sim. Coloca ali uma pessoa magrinha ali, toda malhada ali, que muitas vezes nem operou e fala que. Né? Sim, com certeza. Então isso é fácil enganar ali a pessoa e ela já chega com aquela opinião ali e muitas vezes não discute e já vai em outra, acontece problema, você fica sabendo depois por cima. Mas a função nossa sempre é essa orientação mais adequada possível. Eu queria falar agora sobre pós-operatória. O que que você, Luiz, Danilo, o que que vocês fazem como é que é o acompanhamento de vocês do pós-operatório? No primeiro mês, como é que é o segmento de vocês? Vocês acompanham a paciente no consultório até quanto tempo? Como é que é a rotina de vocês? Posso falar, Pode Luiz? falar, né? Eu vejo minha paciente semanalmente. Então, operei, eu faço o primeiro retorno antes de uma semana, depende muito do dia que eu opero, mas assim, de 5 a 6 dias eu faço o primeiro retorno. E aí depois eu vejo ela semanalmente. Faço o segundo retorno uma semana depois, o terceiro retorno uma semana depois. Normalmente no terceiro retorno é o retorno que eu tiro os pontos. Como eu opero muita mãe, então eu opero muito abdômen, é o retorno que eu faço a retirada dos pontos do umbigo. E aí eu vejo de novo com 5 semanas, que aí vai dar em torno de Mês e 30, pouquinho. 32 pouquinho. dias, 30 e poucos exatamente. dias. aham. Que é o mês, que é o retorno das liberações, né? Sim. Que eu vou fazer as liberações, fazer as orientações do uso das pomadas para cicatriz, para melhora de cicatriz. Faço um retorno de 2 meses, que é o primeiro retorno que eu faço e fotografo já a paciente. Acho que a paciente já desinchou bastante, aí uns 80% com 2 meses, né? E eu faço retorno com 6 meses. Com 6 meses eu avalio a cicatriz. As pacientes que estão
satisfeitas, cicatrizes boas, normalmente eu dou alta aí com 6 meses. Uhum. Paciente que às vezes a gente olha ali uma cicatriz que está um pouquinho mais hipertrófica, um pouquinho ainda mais vermelha, aí eu marco mais um retorno com 9 meses para a gente avaliar se precisa fazer alguma coisa em relação a essa cicatriz. E deixo também assim, com demanda livre, né? Sim. É paciente sempre com demanda Claro. livre, né? Acho que paciente de todos nós. Uhum. Mas essa é a minha rotina Precisou, de... te procura. Precisou, nos procura. Claro, É, sim, eu acho claro. assim, pós-operatório, eu falo muito pra minha equipe, falo, Porta aberta, né? porta aberta. Quanto Falo mais assim, perto, melhor. Sim. quanto mais perto, melhor. E pré-operatório, falo, no pré-operatório você pode se entender com a paciente, você pode falar, ó, vai embora, não quero operar, né? Eu acho Procura quem opera. que Eu procura não quem faço. opera, eu não faço, né? O pré-operatório tem esse direito no pré-operatório. Claro, claro. Foi que No eu pego, pós-operatório acabou esse direito. Ah, a paciente é isso, a paciente é aquilo, não importa. Importa. Ela é nossa, Vamos fala- cuidar, né? Tamo vamos junto. cuidar e eu falo muito pra minha equipe assim, a gente mostra quem que a gente é de verdade no problema. Com Sim, certeza. sem O dúvida. problema é meu, é nosso, né? Então a gente cuida, eu acho que isso é diferencial. Fala assim, igual o Luiz falou, preocupação com o ser humano, com a paciente, né? Então, troca lado, então entender isso. Eu acho que isso é fundamental, isso é o mais importante. Então, um pós-operatório bem feito é fundamental, né? Cirurgia é tripé, né? Com É certeza. pré-operatório, o intra Com e o certeza. pós, não tem jeito. Exato. O meu é mais ou menos a mesma coisa, normalmente eu uso muito tape, né? Depois quando tira os mais tape linfático, normalmente eu vejo 3, 4 dias ali, muitas vezes o paciente não pode ir, aí vê através de foto, contato, tem a videozinho, fisioterapeuta que vai em casa. Uhum. Depois que eu mudei um pouco, é porque eu tenho uma enfermeira que vai na casa do paciente com 7 a 10 dias, então ela não tem esse primeiro retorno lá. Já ficou um pouco mais esse contato diário, demanda livre aí também, e deixou um pouco mais leve o paciente. Tem uns que não gostam, né, prefere que eu veja, Uhum. mas tem essa parte aí de ir em casa, né, para manter um pouco mais de conforto do paciente. Aí depois o retorno é mais ou menos igual ao do Danilo. Vai ver Primeiro com mês duas, semanal. vou ver umas 2 vezes no mês ali, depois 30 dias, 60 a 3 meses, normalmente dá alta 8 meses a 1 ano. Tá tudo bem com cicatriz, o paciente tá ótimo, prótese de mama, 6 meses. Aí, se o paciente que tiver lipoaspiração, normalmente tem aquele edema residual até 1 ano ali. O tempo da gente acompanhar e ir explicando, né? O paciente demora a ter o resultado, aquilo ali causa uma. E tem a bioimpedância, que aí também agora a gente, quando vai lá, a gente cobra. Aí é a parte nossa, né? Que mudou um pouco também Que esse mudou um pouco esse pós-operatório. pós-operatório. Você cobrar, Sim. tem a cobrança do paciente em cima do cirurgião, que é o direito do Responsabilidade paciente. compartilhada, que você falou há pouco. E a nosso direito de acompanhar, Sim. o dever e direito nosso, né, de ter esse feedback dela sempre, Uhum. do paciente. Então, acho que esse pós-operatório mudou também, porque acho que é mais proximidade que a gente tem hoje com o paciente, né? Uhum. E eles querem essa proximidade e a gente tem que sempre estar do lado do paciente ali. E essa livre demanda aí, hoje tem não existia o WhatsApp, né? Sim. Lá atrás não. Hoje tem o paciente, tem contato, né? Eu não ponho muita restrição em relação a isso, não. Precisou, a gente conversa. Lógico que é coisa que tudo tem um limite, né? Claro. Mas a maioria são pessoas respeitosas e leva Sim, bem aí. sim. Como eu falei, a gente tem menos problema hoje, Sim. né? Uhum. Tanto de deiscência, problema, até de resultado. Porque a gente opera menos, preocupa mais. Tudo que a gente tá falando aqui, pra gente chegar Prepara, nisso. E o que você falou é verdade. paciente- A maioria dos pacientes, assim, são pessoas que vão te respeitar, né? Pessoas que vão te ouvir, vão acatar o que você tá falando pra ela, né? E a gente sempre tá do lado ali, pós-operatório. Já foram né? bem preparadas, né? Já foram bem Nossa, preparados. Né? Você percebe quando você vê alguma coisinha fora da curva, você já... Você vê A antes. intuição ser sentida não Sim, falha. A gente você tira muito percebe. menos. Muito pouca prótese, né? Muito pouco Exato. problema de raro. sofrimento de areolas, deiscências, Diminuiu muito, de né? cicatriz. essa preparação. Muito. Seroma. Seroma era uma taxa altíssima, né? Você ficava drenando aquele seroma ali, já é muito mais baixo. Sim. Mais baixo. Muito pouco, né? Sim. E por vários fatores, todos que nós estamos falando aqui. Uhum. E o acompanhamento pós-operatório também ajuda muito nisso aí. Você pega uma coisa inicial ali, você já traz. Então, quanto mais a gente ficar do lado do paciente, lógico que até para não atrapalhar ela e também nosso dia a dia, tem um intervalo ali, mas isso depende de cada pessoa. Né? Sim. Uma rotina que a gente colocou no nosso dia a dia, que eu falo assim, que foi muito bom, né? Acho que são 2 profissionais, pensando no pós, que agrega muito, né, no nosso dia a dia, que é a fisioterapeuta
né, vinculada conosco para fazer esse pós-operatório. É uma pessoa a mais que está indo lá na casa da paciente para ver e tudo, qualquer coisinha que às vezes, né, não tá legal, ela já nos aciona, já liga. E uma enfermeira também. Hoje também tem uma enfermeira, né, que acompanha essa paciente né, a enfermeira fica assim, no bom sentido, né, chata, mas tá ali em cima da paciente. Ó, me manda foto da mama para ver a areola, me manda foto do abdômen para ver como é que tá o retalho. Isso na primeira semana é diário. Ela fica, me manda, que seja uma foto ou um videozinho, para ir vendo. Porque qualquer sinal, Ela a aciona gente já aciona a gente, a gente Já já pega aciona no a paciente comecinho no ali. comecinho. Isso, Né? isso. Porque essa é uma facilidade Faz que a uma gente difer- tem. faz Faz uma diferença diferença. grande. Que às Porque vezes você detecta alguma coisinha, Isso. você consegue E se resolver. perder o time, né? Às vezes 24, 48 horas Muda. já foi, né? Já mudou ali. Às vezes uma areola você já perdeu. Exato. E então tem que estar em cima mesmo ali Isso. da paciente, né? Cuidado E- diário. Cuidar diário. E ter essas profissionais auxiliando a gente, isso é fundamental. Fundamental. E outra coisa também só importante para não sei como é que tá o horário aí, mas acho que foi a forma de a gente mudar um pouco a orientação de paciente pós-operatório. Eu vi que tinha muita coisa que a gente fazia, que a gente ia aprendendo, né? Que o seu chefe aprendeu com o chefe dele, que aprendeu lá. Então, se for jogar no chefe... Passando de aí, geração para geração. É. Não que estava errado, logicamente, né? Uhum. Sempre... Mas aquilo ali é porque era... Isso mudou um pouco agora também. Foi Falou meio que assim, mas passar de orelhada, por que né? que era essa data tal, né? Uhum. Tanto que eu vi um trabalho uma vez, né? Desses... lá do Tebes lá, colocava... Começou com essa história de prótese de recuperação rápida, também com um tema meio polêmico, mas mostrando que paciente que volta principalmente esse paciente que pratica muito exercício físico, volta ao exercício mais rápido, ela recupera mais rápido. Sim. Que era uma coisa ao contrário que a gente pensava. Você segurava aquilo ali, né? O paciente, 2, 3 meses para frente. Hoje, quando você for mais a gente precoce, o paciente antecipa, recupera mais rápido. Sim. E Ela muitas vezes ela voltar vai pro lá no dia a seu dia consultório, dela é é amiga importante, dela né? por causa disso. Né? Lógico, com orientação, Claro. tudo, um porquê ali, Parcimônia, né? parcimônia, avaliando cada caso, né? Mas o retorno hoje em dia, né? A mulher tem um monte de coisa para fazer, filho, casa. Quanto mais rápido ela volta, ela dentro de uma coisa, né? Com um acompanhamento e com um nível de lógica ali, mas também isso mudou. Sim. Com Ela não certeza. tem mais Volta esse pro tempo, dia a né? dia. Pra ficar frequência. 2, 3 meses parada. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu costumo falar o Não seguinte, tem como. eu falo assim, você tá operada, mas não tá doente. Sai do sofá ou sai da cama. Isso. Anda, vai caminhar dentro de casa. Caminha, não fica deitado. Movimentar, né? Movimenta mais rápido, né? movimenta. E hoje elas voltam, mesmo você falando ou não, ela vai voltar mais rápido. Elas voltam. A dirigir, a avaliar. Quem tem vida ativa, então, não para. Não para. Né? É, Você fica sabendo depois. Isso. E mesmo assim com menos problema que a gente tinha antes. Com E é certeza. melhor, né? A paciente volta mais rápido. Quando ela demora muito, encurta músculo. Então, tem mais Isso. dificuldade, tem mais retração. Então, essa volta precoce, isso mudou. Eu tô cada vez mais liberal. Cada dia mais liberal. Assim, nas mastos, nos abdômenes. Eu Também. tô cada dia mais liberal. É. Eu falo daqui a pouco eu libero do hospital pra poder fazer tudo. Vai ser essa Vai dirigir. evolução. Vai dando confiança, né? Vai dando dirigir. confiança. Vai dando confiança. Vai cuidar da meninada, vai É, aproveitar. Vai aproveitar. É isso. Vamos lá. Tem que encerrar. Ó, gente, o tempo também esgotou, Esgotou, né? né? Até passou 5 minutos ali. Eu queria agradecer a presença de você, Danilo, de você, Luiz. Tá? Em nome aqui da regional. E foi um prazer enorme. A gente aprendeu muito com vocês dois aqui. E eu acho sempre bom. O Arthur mencionou o convívio lá no hospital. É excelente. Eu acho que o ambiente nosso lá é muito bom. E aquela conversa nossa no corredor ali, eu acho boa demais. A gente, às vezes... A gente sempre aprende, né? Aprende, um troca uma ideia com o experiência, outro, isso é troca experiência. importante. Eu acho que aquilo ali, eu acho o ambiente nosso muito saudável e queria agradecer a presença de vocês dois aqui hoje. Bom, faço as palavras do Rodolfo as minhas, agradecer a presença de ambos. Quando a gente pensou nesse podcast, eu e o Rodolfo na hora, falou, não, Luiz e o Danilo, tá lá com a gente no dia a dia, então obrigado pela presença, foi extremamente proveitoso e com certeza aprendemos ainda mais e esse podcast aí com certeza vai ajudar muitos colegas aí também. Eu queria parabenizar a oportunidade de chamar a gente, né? E a iniciativa aí da sociedade, que é muito bom. Quanto mais a gente conversar, mais a gente ficar próximo, todos os profissionais, melhor. Né? Por isso que a gente sente um pouco de falta disso. Agradecer ao Dr. Vernon aí pela iniciativa nesse podcast muito interessante. Agradecer vocês dois, nossos grandes amigos, né?
Arthur e o Rodolfo, e obrigado aí pela oportunidade. Eu me sinto honrado pelo convite, né? Agradecer. O convívio nosso lá é ótimo. Realmente a gente tem um convívio muito bom. Essa troca, ela é fundamental. Parabenizar a diretoria, o presidente, né? O Dr. Vernon. Foi bom demais participar com o Luiz. O Luiz eu opero sempre cedinho também. Então, quando eu cheguei no hospital, o Luiz já estava. Então, é o primeiro cara que a gente começa a conversar. É um cara bacana de conversar. Então, é um papo bacana entre amigos, né? Isso aí. Então, acho que isso é muito importante na nossa especialidade, porque a gente é meio sozinho, né? O cirurgião plástico, vocês operam juntos, vocês são irmãos, mas o cirurgião plástico é meio sozinho, né? Meio solitário. É um lobo solitário. Mas é bom, assim, A gente poder... precisa mudar isso. É. A gente precisa mudar Mas eu acho que melhorou muito, né? Eu acho que tem melhorado, Tá melhorando. tem melhorado muito. E graças a pessoas maravilhosas, Sim. como é o Luiz, né? Que recebe a gente Que troca vai abrindo, ideia. né? Vai que vai quebrando abrindo. aquela... É. né? Que é aquilo, né? Às vezes você tem um probleminha, você fica ali receoso de falar. Aí quando você fala, eu tive um problema assim, o cara fala, eu tive 3 assim, fica tranquilo, né? Então, Você falou, tá ruim, não tem não sou só eu, né? Porque você pensa que é só Uma você, vez né? o Luiz falou uma frase porque ele falou assim: Rodolfo, você tá com quantos anos de formação? Eu tô com 12, hoje tinha 10. Você falou assim: eu tenho 10 anos a mais. 10 anos a mais já encarei isso aí tudo. E é mais na verdade, a gente sabe que é horas de voo. Horas de Isso aí. voo. Horas de É E isso o aí. respeito entre os colegas, que é o mais importante. Que é o mais né? Cada um importante, tem né? sua opinião, tem sua formação, mas todo mundo tá no mesmo caminho, no No mesmo mesmo barco caminho, aí. né? Pensar no paciente e conviver com vocês é muito bom também. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Valeu, Até gente. mais. Obrigado. Tchau, tchau.